são suficientes? A página 294. Muitos cientistas agora reconhecem a insuficiência da clássica história darwiniana para explicar o aparecimento de novas características ou inovações na história da vida. Eles percebem que a história tradicional da genética populacional, mais sobre isso daqui a pouco, não pode explicar a chegada do mais apto, nem a sobrevivência do mais apto, né? Pressupostos aí dessa evolução das espécies, né? Eles reconhecem a insuficiência do darwinismo, porque sabem que a conta não fecha. As mutações surgem a uma taxa específica e são propagadas de geração em geração, de modo que o número de gerações e o tamanho da população limitam quantas mutações podem se acumular. Então, há a questão de essas mutações persistirem e se tornarem fixas, universais, na população. Em pequenas populações como a nossa, as mutações provavelmente estarão perdidas e terão de repetir muitas vezes antes de se manter, apenas por causa de efeitos aleatórios. Uma mutação neutra específica pode ter que surgir muitas vezes antes de se estabelecer na população. Com base nesses fatores, pode-se estimar quantos anos levaria para se adquirir mutações específicas. Em um caso particular, vários geneticistas de população examinaram quanto tempo demoraria para desenvolver um local de ligação de DNA, quanto tempo demoraria para desenvolver um local de ligação de DNA, um pequeno trecho de DNA que regula a quantidade de produto que o gene vizinho produz. Este é um problema sério para a evolução darwiniana. A evolução dos locais de ligação é o principal caminho proposto para a evolução das novas formas de animais ou plantas. Uma estimativa de um artigo recente usando simulações numéricas é de 1,5 milhão de anos. Sanford, em 2015. Nosso tempo de divergência estimado dos chimpanzés, o tempo em que compartilhamos um antepassado comum com os chimpanzés, é de 6 milhões de anos. Somente um apontamento que eu gostaria de fazer aqui. Existe uma diferença entre macro e microevolução. Tá? O principal antagonismo é entre macroevolução, que diz que todos os seres têm uma origem comum, num mesmo ser, né? Num ser unicelular que boiava numa sopa aí no oceano primordial. Então, todo borboleta, jacaré, onça, urso, né, louva-a-Deus, todos vieram do mesmo ser. Então, isso é macroevolução. Esse é o maior antagonismo. A questão não é tão intensa em relação à microevolução, que a microevolução sempre existiram diferentes tipos de espécies e houveram modificações dentro das próprias espécies. Nenhum animal cruzou a fronteira da espécie e se tornou uma outra espécie de animal. Um réptil nunca foi um inseto. Um inseto nunca foi um mamífero. Tá? Então, as microevoluções ocorrem dentro das próprias espécies e isso não gera tanto problema. As microevoluções dentro das próprias espécies. O problema é a macroevolução, onde se extrapola a barreira das espécies, dizendo que todos têm uma origem comum, que é o problema que está sendo verificado aqui em relação ao local de ligação do DNA. E se duas mutações específicas forem necessárias para criar um novo local de ligação e efetuar uma mudança benéfica? Sanford e outros estimam 84 milhões de anos, o que é bem mais do que os últimos 6 milhões de anos. Outros cientistas fizeram esse cálculo usando métodos analíticos. Mas seus números são ainda piores. Um relatório calcula 6 milhões de anos para alterações de base específicas de um alvo típico de 8 bases do tamanho de um local de ligação de DNA para corrigir, do Red e Schmidt. E 100 milhões de anos para obter duas mutações específicas, do Red e Schmidt também. O trabalho foi posteriormente modificado para 216 milhões de anos. A extrapolação de outros dados publicados apenas confirma o problema. Deve reconhecer-se que outro artigo surgiu com intervalos de tempo muito menores,
ao assumir que qualquer local de ligação de 5 e 10 bases poderia surgir em qualquer lugar dentro de 1000 bases de qualquer promotor de genes dentro do genoma. Behrens e Wingren. Isso é aproximadamente 20.000 vezes 400 sequências de 5 bases, ou 8 milhões de lugares disponíveis para um novo local de ligação aparecer. Isso parece encurtar consideravelmente a chance de se obter um novo local de ligação. Mas para que isso seja verdade, novos locais de ligação em frente de quaisquer genes precisariam ser benéficos, o que é improvável. Muito mais de 2 locais de ligação precisariam mudar de maneiras específicas para realizar qualquer alteração adaptativa significativa. Os genes operam em redes, e mudar uma rede reguladora de genes exigiria muitas mutações específicas e não apenas aleatórias. Então, veja, para se tentar justificar uma evolução aleatória com mudanças, com mutações benéficas, há essa implementação desses cálculos acerca de local de ligação de DNA para se adquirir uma qualidade benéfica, e estimou-se aqui a necessidade de tempo muito maior do que aquilo que tem se alegado em relação ao período de evolução da raça humana. Então, quando se diz que a raça humana evoluiu durante tantos milhões de anos até chegar a nós, quando se calcula isso a partir dessas teorias ligadas à constituição do DNA, vê-se que necessitariam de um espaço de tempo muito maior, o que vai entrar em contradição com essas pressuposições que haviam sido alegadas pelo darwinismo. Então o darwinismo começa a entrar em descrédito, não a partir de alegações teológicas, mas a partir de pesquisas de outros cientistas. Os próprios cientistas começam a ver que o darwinismo funcionou em teoria, mas não em prática. Então, em teoria, estava tudo muito bem. Em teoria, veio a ameba, da ameba surgiram os seres, os anfíbios saíram da água, daí viraram répteis, de répteis vieram mamíferos, de mamíferos vieram outros seres, dentre os seres, os símios, dos símios, uns desceram das árvores e outros ficaram lá. Muito bem, tudo isso está muito bonito e a escola ensina isso muito bem. Só que na prática, quando foram pegar a estrutura do DNA e ver a necessidade, a dificuldade, o tempo estimado para que, de fato, mudanças benéficas pudessem se estabelecer nessas mutações, necessitaria de muito mais eras, muito mais tempo para que isso, de fato, ocorresse. Então, a teoria não foi confirmada pela prática. Quanta mudança é necessária agora? Veja, quanta mudança é necessária? Página 295. Não sabemos como o suposto ancestral comum mais recente, ACMR, uma sigla aqui, com os chimpanzés se parecia, mas os fósseis indicam que era parecido com símios, então teve que haver numerosas mudanças para se chegar do ACMR até nós. Temos diferenças significativas com os chimpanzés, genéticas, anatômicas, fisiológicas, comportamentais e intelectuais. Quanto à diferença genética entre genomas humanos e de chimpanzé, é de 1,2%, citado. Essa porcentagem conta apenas alterações de base única. Adicione pequenas mudanças, inserções e eliminações e as diferenças sobem para 3 a 5%, dependendo de qual estimativa é usada. Britten, 2002, Shen, 2007. Adicione outros 2,7% para duplicações ou eliminações em grande escala, especialmente no cromossomo Y, e algum número desconhecido para rearranjos em larga escala do DNA e pelo menos 0,7% para inserções de elementos genéticos móveis ou novos genes. E pelo menos 7,7% do nosso genoma difere do genoma dos chimpanzés. Esse número, é claro, é contestado pelos naturalistas, mas o fato é que a estimativa de 1,2% é bastante insuficiente, ou seja, a diferença entre nós e os chimpanzés não está em 1,2%. É muito maior do que isso, quando analisado especificamente por especialistas gabaritados.
é bastante suficiente. Os métodos utilizados por esse valor não levam em conta as diferenças descritas acima. As duplicações de genes provavelmente serão perdidas, assim como as sequências repetitivas de DNA e rearranjos. E as diferenças na expressão de genes seriam completamente perdidas. Apenas como um exemplo, um artigo recente descreveu mais de 600 transcritos de RNA expressos em seres humanos, mas não em chimpanzés ou em outras espécies, devido à presença de sequências ascendentes de promotores desses genes em seres humanos, mas ausente nas outras espécies, algo específico, né, ao ser humano. As transcrições resultantes podem ter papéis funcionais importantes, mas como elas provêm de extensões do DNA alinhadas, seriam contadas como tendo poucas diferenças genéticas. Então veja aí, analisando a estrutura genética, né, o RNA, essas transcrições, como o ser humano tem características peculiares, características específicas que o diferenciam de todos os demais seres, desde a estrutura genética, né? Além dos novos promotores, as modificações de DNA e RNA afetam a expressão genética, especialmente no cérebro. Seguindo aqui, essas mudanças podem ser as mais significativas de todas. Por algumas estimativas, cerca de 17,4% das conexões neurais no córtex do cérebro são específicas dos seres humanos, em comparação com os chimpanzés. 17,4% é específico ao ser humano, dessas ligações neuronais, né? Pelo menos em parte, há modificações do DNA e no RNA que são específicas do ser humano. As diferenças genéticas ajudam a produzir as muitas diferenças morfológicas e fisiológicas que nos distinguem dos chimpanzés. Uma lista parcial dessas diferenças morfológicas e fisiológicas inclui nossa pelvis, caixas torácicas, ombros, coluna, pernas, pés, braços, mãos, garganta, crânios e neurologia, desenvolvimento e biologia reprodutiva. Caminhamos e corremos direito, arremessamos, falamos, criamos ferramentas precisas e pensamos. Então, fruto desses 17,4% de diferença, né? Os chimpanzés ainda não usam smoking e não andam de carro. Então, temos aí uma grande diferença aí entre essas capacidades. Nossas diferenças são grandes o suficiente para que não tenhamos as mesmas doenças que os chimpanzés. Em termos do que nos torna humanos, não são as coisas que são iguais, mas as que são diferentes que importam. É impossível que mesmo a evolução paralela de muitas mutações únicas em muitos genes diferentes possa produzir todas as diferenças anatômicas, fisiológicas e genéticas acima. De fato, se apenas duas ou mais mutações coordenadas que fossem benéficas apenas em combinação fossem necessárias em um único gene específico em algum lugar ao longo do caminho para a humanidade, não poderia acontecer de nenhum jeito no tempo disponível. O tempo disponível, tempo que foi admitido, né, como o tempo de desenvolvimento, de evolução, ele não é suficiente para o tempo exigido por tais mutações, né? Essas tais mutações que justificariam, né, essa origem comum, essas mutações que justificariam essa origem comum, demandariam muito mais tempo do que aquilo que é alegado. Então a teoria não fecha com a prática. Dada a estimativa de 216 milhões de anos, tá? Em conjunto, muitas mudanças coordenadas deveriam ter ocorrido por meios naturalistas conhecidos. Simplesmente não há tempo suficiente ou recursos probabilísticos para que isso aconteça. O mecanismo padrão proposto para explicar a evolução é insuficiente. Isso argumenta contra as alternativas 1 e 2 com uma explicação de nossas origens, e em favor das opções 3 e 4, né, conforme descrito na introdução. Inclusive aquela leitura, alguns podem perguntar,
E as outras teorias ou explicações naturalistas ainda não descobertas, né? Ainda não descobertas. Claro, a ciência é provisória e novos dados podem derrubar ou apoiar qualquer teoria existente. No entanto, só podemos discutir e testar as evidências atualmente disponíveis, a evidência atualmente disponível para qualquer teoria das origens. Não podemos discutir ou testar teorias desconhecidas, né? Óbvio. É apropriado chegar a uma conclusão baseada na evidência em mãos. Não devemos nos recusar a tirar uma conclusão com o argumento de que ainda existe uma possibilidade desconhecida. Em segundo lugar, permitir explicações naturalistas futuras ilimitadas é essencialmente uma nota promissória. É como entregar uma nota promissória, a pessoa dá a explicação que quiser, né, já garantida a sua aceitação. Não há tal explicação agora, mas talvez algum dia haja. Quanto à nota promissória, expirará. Em terceiro lugar, e o mais importante, a questão acima está ignorando evidências positivas para o design. A única causa conhecida em nossa experiência uniforme e repetida que é capaz de gerar códigos que carregam informação, especialmente sobrepondo códigos funcionais, como vemos no DNA, é a inteligência. Meyer, 2009. As máquinas celulares complexas e sofisticadas, como a ATP, adenosina trifosfato, síntese, o flagelo, o ribossomo ou o espliceossoma são constituídas por muitas partes integradas e essenciais. Mais uma vez, o tipo de coisa que agentes inteligentes, mas não as propriedades emergentes, são capazes de gerar. As redes metabólicas complexas e casualmente circulares, tá? As propriedades integradas e autossustentadas dos ecossistemas também argumentam a favor do design, a favor da inteligência produtiva, a inteligência que produziu tudo isso, que conduziu todo esse processo, tá, ok? Então temos aí pareceres da ciência que vão minar essa pretensa, vamos dizer assim, a forma como é colocada, né? Essa pretensa certeza, né? Essa pretensa certeza quase dogmática com que se colocam essas teorias nas escolas, universidades e mídia, né? Como se fosse de fato o parecer definitivo, né? Como se fosse totalmente desprovido aí fosse neutro, né? Tivesse aí essa carta na manga, né, da neutralidade, então não está vinculado a nenhum tipo de ideologia, filosofia, visão religiosa, né? Está desprovido de tudo isso, pesquisa, são fatos, são elementos de pesquisa científica e que por isso as provas falam por si mesmas. Muito bem, então isso aqui é alegado. A evolução naturalista não guiada de todas as espécies, tendo origem num ser em comum, ela é promovida então como uma teoria que está fundamentada nesses fatos, né? Está fundamentada nessas pesquisas. Agora, quando você ouve a voz de muitos desses pesquisadores, né, que têm gabarito para isso, têm capacidade, né, estão de fato inteirados dentro de todo este mundo científico, e quando eles analisam esses fatos alegados, veem que os fatos não sustentam a teoria. Então a teoria é imposta como dogma, a teoria é imposta como uma verdade absoluta, né, que é colocada aí e não pode ser contestada. Mas na verdade ela não é justificada pelos fatos como aponta aí. Então o tempo que é estimado não seria suficiente, tá? E as características presentes, esses 17,4% de diferença, fazem de fato uma diferença abissal, né? Existe um abismo entre este ser e aqueles seres. E este ser tem características que são peculiares a si e que o distinguem de todos os demais seres da natureza. Então, com isso, temos um argumento muito forte que favorece a questão do design. Agora, não esperamos e nem precisamos que a ciência nos dê certezas acerca de Deus nem do mundo espiritual, porque a ciência está aí para analisar questões naturais, né? Aquilo que está presente dentro do mundo natural que nos cerca.
Então a ciência, ela vai caminhar até este ponto aqui, vai dizer, olha, dentro dos elementos que são disponíveis, podemos dizer, houve uma inteligência condutora em todo esse processo. Aí, a partir daí, a gente assume. Então, sim, muito bem, essa inteligência condutora, eu sei qual é o nome dela. Chama-se Jesus Cristo, a inteligência, o Logos divino, autor de toda a criação. Muito bem, então, quando tomamos, né, esses subsídios aí, nós queremos desfazer equívocos, né, que são construídos, são lançados contra nós, né, e muitas das vezes querem afirmar isso com verdade absoluta até na base da carteirada, né? Falar, não, eu sou biólogo, eu sou químico, né? Eu tenho conhecimento em física, então eu tenho gabarito para falar e você não. Aí nós pegamos outros biólogos, outros físicos, outros químicos, que também estão analisando, né, esses mesmos dados e que contrastam com as informações. Dizemos, não, muito bem, tem químicos, biólogos, né, tem cientistas que contrastam, que não admitem esse tipo de teorização, né, sobre esses elementos estudados. Então, essa teoria não é justificada pelos fatos. Vemos aí com isso como é importante estarmos em contato com esse tipo de conhecimento e como este enfoque pode trazer, então, a valorização, né, do conhecimento bíblico, da afirmativa bíblica, das Sagradas Escrituras, e com esta valorização, com esta trazendo a Bíblia de volta para o centro da questão, e libertando a cosmovisão cristã dessa separação, dessa dicotomia entre secular e sagrado, e dando liberdade à cosmovisão cristã para dar respostas, né, a todas essas situações da vida, vemos como a mordomia do corpo será possível. Por quê? Existe sim uma inteligência condutora, essa inteligência condutora em toda a criação é o Senhor Jesus Cristo, e a palavra de Deus nos fala acerca do Senhor Jesus Cristo, daquilo que Ele espera de nós. Então, vós sereis meus amigos quando fizerem aquilo que vos mando. Eis aí a mordomia do corpo. Eis aí a mordomia sobre a nossa vida, né? Nossa vida como uma verdadeira adoração ao Senhor Jesus Cristo. Então, a essa altura aqui, juntamente com essa contribuição, eu vou colocar o vídeo da palestra do Dr. Enéas Carneiro. Então, esse